Olá, professor. Meu nome é Maria Torres e aqui eu vou dar continuidade à explanação do relatório referente à prática 3, referente ao diodo Zener. Bom, olhando aqui para o item B, foi pedido para verificar, mediante simulação, as grandezas calculadas e preencher a tabela 1. Bom, para essa tabela foi utilizado o software Psim e foi onde a gente montou o circuito. Aqui é o circuitinho que foi pedido nessa prática, né, com o diodo Zener, que representa o regulador de tensão. Aqui estão os valores que calculamos no pré-laboratório, frente ao RS, ao RO, e aqui ao capacitor, certo? E, bom, olhando agora para a tabela 1, né, que foi o item B. Aqui, que são os valores dimensionados e resultados simulados. Aqui são os valores adotados que calculamos no pré-laboratório, e aqui estão os valores simulados. Bom, a gente pode ver que teve alguns valores bem parecidos, né? Devido ao Psim, ele tem um formato de valor, né, nos dados que ele dá, que é muito parecido com o real. Então, a gente viu pouca discrepância. O que a gente teve mais foi em relação ao ΔV0, mas mesmo assim ainda está dentro das conformidades, porque quando a gente vê uma simulação, é diferente do valor ideal, né, que a gente calcula no teórico. Bom, agora indo para a letra D, ou para a letra C, né, que foi pedido para preencher a tabela 2 e calcular os valores diferentes da resistência da carga, R0, e usar a tensão de saída, V0. Bom, olhando aqui para a tabela 2. Bom, para poder fazer o cálculo da resistência, a gente utilizou essa formulazinha aqui, que é o VZ sobre o I0, sendo VZ igual a 5,1 volts para o diodo Zener, para esse específico. Bom, aqui tem uma parte e aqui no final tem o resto da parte da tabela. Bom, olhando aqui o que foi pedido, né? A gente foi alterando a simulação os valores a gente pegou o valor de resistência de corrente e calculamos os valores de R0 teóricos. E na simulação, no Psim, a gente foi colocando o valor da carga referente, né, da resistência, e fomos achando o V0 simulado para fazer a comparação com o V0 teórico. Como a gente pode ver, os valores estão muito parecidos com os valores teóricos, porque a gente só pode observar uma diferença nos dois últimos casos, que é quando a corrente está 140 mA e 160 mA. Né? E por que isso ocorre? Né? Porque a gente teve essa alteração maior só nesses dois últimos casos. Por quê? Quando, no caso aqui, a corrente máxima permitida, ela foi estourada, né? Para esse circuito. E aí a carga do diodo, a resistência no caso, ela foi diminuindo muito mais do que do que poderia, do que permitido, né, do que ele suporta. E aí assim, o mínimo, né, que era o 37 que a gente calculou, 37, alguma coisa que, isso na internet que a gente calculou na prática, na questão teórica. E aí, no caso, quando a gente já vem o valor abaixo desse, a gente já começa a ver algumas variações, né? Exatamente por causa do suporte, né? Que ele não vai suportar por causa que está muito pequeno. E aí, o que a gente pode observar, né? Quando a carga está muito grande, quando a gente vai observar a forma de onda, ela está quase contínua no simulador, está quase contínua em 5.1, né? 5.1 volts. Já quando a gente vai abaixando a resistência, ela vai começando a variar justamente por causa disso, porque atinge o limite. Bom, e agora, olhando para a questão né, que pediu para calcular a regulação de V0, com os valores de simulação e fazer um comentário referente à fonte, né, a fonte ideal, que ela apresenta um valor de regulação de 0%. Bom,
Aqui, para poder calcular os valores de regulação, a gente utilizou essa formulazinha aqui, que no caso é o V0 vazio menos o V0 da plena carga dividido pelo V0 da plena carga, tudo multiplicado por 100, né, para dar que ele é dado em porcentagem. Bom, o V0 vazio ele vai ser o próprio 5.1 no diodo Zener, e o V0 da plena carga nós utilizamos os valores que a gente foi simulando. Bom, olhando aqui para a tabela, né, onde a gente colocou os valores que a gente utilizou, a gente obteve com essa fórmula. E aí a gente pode fazer uma observação, né? Nos valores onde a resistência e a corrente estava suportável, né, pelo circuito, a gente pode ver que teve uma regulação zero, ou seja, ideal. A gente só pode ver essa variação a partir nos dois últimos casos, que quando foi de regulação 2 e 9,44. E aí fazendo a média, né, a porcentagem da regulação somatório, deu 1,144%. E aí o que a gente pode falar sobre isso, né, que a gente pode explicar? Bom, por que isso acontece? Na fonte ideal, né, como foi dito no enunciado, a regulação é 0%. Por quê? Porque é considerado que a tensão de entrada é a mesma tensão de saída, que no caso desse circuito que é utilizado de Zener, corresponde a 5,1 volts. Bom, entretanto, quando a gente vai olhar o experimento, no caso real, provavelmente, se a gente estivesse no laboratório, iriam ser valores muito mais discrepantes, mas como fizemos na simulação, que é mais parecido com o valor real, principalmente no simulador PSIM, que ele é bem mais ideal do que os outros, ele apresenta valores muito parecidos com o ideal. Mesmo assim, a gente ainda consegue perceber o distanciamento dele para o valor real. E aí, esse distanciamento, né, vai aumentando. Quando a carga, por exemplo, o resistor vai aumentando, a corrente do diodo vai diminuindo, porque ela é como se fosse só para o retificador, né? E aí, por causa disso, o diodo Zener vai sair da zona de trabalho, pois ele precisa de uma corrente mínima para poder funcionar na polarização dele, dentro da zona de ruptura. E aí vai causando essas alterações no valor de regulação. Porém, o valor que a gente teve foi 1,144% e o ideal é de 0%. Então, ele está muito dentro das conformidades do esperado, né? Porque a gente, quando faz, a gente já espera que não vai ser ideal. Então, a gente pode observar, a gente pode concluir que os valores estão sim nos conformes, estão de acordo com o que a gente esperava. E é isso, professor. Espero que esteja tudo de acordo.